A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Há três coisas importantes que eu quero trazer ao entendimento de vocês hoje. E eu quero passá-las, através do Espírito Santo, para o seu coração, para o seu espírito. E a partir de hoje, você vai reconhecê-las e começar a operar com elas. Três fatores muito importantes, que são muito importantes na vida, na sua caminhada com Deus. E eu também vou ler algumas passagens com vocês que vão ajudar a entender os vários pontos que eu vou compartilhar. Número 1, propósito. 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 Número 2, plano. Plano. P-L-A-N-O. Plano. E número 3, momento. Se você se torna consciente destes três fatores, você passa a experimentar um crescimento e um desenvolvimento tremendos na sua vida e em tudo que você faz. Então vamos começar do primeiro, propósito. Jesus teve um propósito. Deus tem um propósito para este mundo. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para tudo o que Ele faz. Ele não apenas trabalha. Ele tem um propósito para tudo. Ele tem um propósito para tudo. Jesus, eu disse, tinha um propósito. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, ele disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e para que a possam ter na plenitude. Outra versão diz em abundância. Ele estabeleceu para nós o seu propósito claro. Eu vim para que possam ter vida e para que possam tê-la na plenitude. Então Jesus tinha um propósito na sua vinda. Ele tinha um propósito. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, ele diz: para este propósito, o Filho de Deus foi manifesto, para que pudesse destruir as obras do diabo. Ele estabeleceu seu propósito. Vê isso? Por este propósito, o Filho de Deus foi manifesto, para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O propósito dele era muito claro. Muito claro. Ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E você lembre disso, você nasceu para um propósito. Você veio para fazer a vontade do seu Pai. É importante que você descubra o seu propósito. Deixa eu ler uma passagem no livro de Atos, capítulo 26. Atos 26, a partir do verso 15. Vocês lembram, na estrada de Damasco, Saulo de Tarso teve um encontro com o Senhor, quando ele viu uma luz brilhando do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, e ele foi derrubado pela glória daquela luz. E o Senhor falou com ele, você lembra? Quando o chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lembram disso? A partir do verso 15 aqui, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque eu te apareci para este propósito. Vêem isso? Você não faz nada sem um propósito. Eu te apareci para este propósito, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Uau! Ele disse, eu apareci para você para te fazer ministro. Foi o que ele disse a Paulo. Um ministro? Para fazer o quê? Veja o verso 18. Para lhes abrires os olhos dos gentios, está no verso 17. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé que há em mim. Ele tinha um propósito. Ele disse, eu te apareci para este propósito, para te tornar ministro e testemunha. Eu te apareci para este propósito. Qual é o seu propósito? Você descobriu o seu propósito? Descobriu algo sobre sua vida? Você descobriu o seu propósito para a vida? Você sabe por que nasceu? Você já descobriu? Se você não descobriu, pode fazer isso hoje? Seja ousado com isso e ele te dirá. Vai dizer? Frequentemente já está revelado em nossos espíritos. Em nossa caminhada com Deus, descobrimos nosso propósito. Às vezes ele vai falar com você expressamente, como fez com Paulo aqui. Às vezes ele vai te guiar neste propósito. E a cada dia você descobre mais e mais o propósito de Deus para a sua vida. Ao andar com Ele, ao fazer as coisas de Deus, você descobre o propósito da sua vida. Mas é importante que você descubra. É importante que você saiba. Que saiba o propósito de Deus para a sua vida. Por que você nasceu. E quer saber? O propósito genérico é você ter nascido para a glória de Deus. Você nasceu para a glória dele? Você nasceu para andar com Deus, nasceu para dar honra a Ele. Foi para isso que você nasceu. Permita que esse propósito se estabeleça no seu coração hoje. E você agradece a Ele, Senhor, eu nasci com uma razão. Eu nasci para a sua glória. Agarre esta revelação, agarre esta visão divina de dar glória a Ele. Esse é um propósito da sua vida. A segunda coisa, plano. Qual é o plano de Deus? Em outras palavras, quando você descobre sobre o seu propósito, você deve seguir no plano dele. Conhecer o propósito de Deus não é suficiente. Qual é o plano dele para realizar este propósito? Qual é o plano dele? Deus se importa com planos. Deus se importa com a forma como as coisas são feitas. Ele tem planos. Agora que ele tem um propósito para a sua vida, você está seguindo o plano dele? Seguindo o plano dele para a sua vida? Você tem que cuidar para funcionar de acordo com o plano dele. Não importa o que você faça, onde você trabalhe, que negócios faça. Qual é o plano de Deus? Você está seguindo o plano dele? Está seguindo o plano dele para a sua família? Está seguindo o plano dele para seus negócios? Deus tem um plano para os seus negócios? Você está seguindo o plano dele para as suas finanças? Sabe por que muitos filhos de Deus têm problemas que acham difíceis de resolver? Porque às vezes perdem seus negócios e perdem tudo o que têm? Porque eles não estão seguindo o plano de Deus. Veja, uma coisa é ele ter um propósito para a sua vida, outra coisa é você seguir no plano dele. Aprenda a seguir o plano de Deus. Isso salvará a sua vida. Eu vou ler algo para vocês em 1 Crônicas, capítulo 15, e eu vou ler a partir do verso 13. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. E do que ele estava falando? Isso foi a ocasião na qual Davi tinha pedido aos filhos de Israel para trazerem a arca de Deus para a cidade de Davi. E sabe o que Davi fez? Ele pegou um carro novo, ele pegou o que havia de melhor na terra para levar a arca de Deus, para transportar a arca de Deus para o lugar que ele tinha preparado para ela. Então, os filhos de Israel se reuniram, eles fizeram muito barulho e louvaram ao Senhor. Eles estavam tão empolgados, dançaram, sabe, estavam festejando aquilo. E 2 homens estavam no carro, junto com a arca de Deus, levando o carro com a arca de Deus para a cidade de Davi. A Bíblia nos diz que algo aconteceu.
algo significante aconteceu. Os bois tropeçaram e o carro balançou. A arca de Deus balançou e os dois homens tentaram impedir que ela caísse. Quando o fizeram, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra aqueles homens que tocaram a arca de Deus e foram mortos instantaneamente. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e não queria mais levar a arca de Deus à cidade de Davi. Ele ficou com medo. Tiveram que deixar a arca de Deus na casa de um homem chamado Obed-Edom. E quando a arca de Deus foi posta na casa daquele homem, ele foi abençoado. A família dele foi abençoada. E Davi se perguntava, como pode esse homem ser abençoado, tendo a arca de Deus na casa dele? Eu estava tentando trazer a arca de Deus para Jerusalém e tive problemas. Ele se perguntava por quê. E aí ele descobriu por quê. Ele buscou nas Escrituras e descobriu a razão. E ele chamou os anciãos outra vez, e ele chamou os sacerdotes, os levitas, ele os chamou e disse, eu descobri a razão pela qual tivemos problemas da primeira vez. E é onde vou ler em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 13. Pois visto que não a levastes na primeira vez, ele está dizendo aos sacerdotes, olha, por que vocês não levaram ela da primeira vez? Porque deveria ser um sacerdote a carregar a arca de Deus. Aquela era uma prescrição de Deus, aquele era o plano de Deus. Veem, era o plano de Deus. E ele disse, por que vocês não fizeram isso da primeira vez? O Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Havia uma ordenança. E foi isso que Davi descobriu, mas lhe custou muito. Custou a vida de 2 homens. Davi descobriu depois da morte de 2 homens. Vidas poderiam ter sido salvas se tivessem feito da maneira certa da primeira vez. Não buscamos segundo nos for ordenado. Vem, este foi o primeiro problema. E então, abra por favor em Hebreus capítulo 8, e eu vou ler para vocês o verso 5. Agora, a partir do verso 4, ele fala sobre os sacerdotes. E continua no verso 5, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, e eu quero que você veja isso. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz a ele, Deus disse a ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus disse, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo, de acordo com o plano. Deus tinha um plano. Vem, ele tinha um plano. E ele disse a Moisés, veja para que faça tudo de acordo com o plano. Deus está sempre interessado que você faça as coisas de acordo com o plano. De acordo com o plano. Lembrem, Moisés aprendeu uma lição terrível. Quando ele fez coisas fora do plano de Deus, vá para o livro de Números, Números capítulo 20, a partir do verso 7. Disse o Senhor a Moisés, eu quero que você acompanhe a leitura com muito cuidado e vamos falar sobre algo. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, falai a rocha diante do povo, e dará a sua água, e tu darás água a eles da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. Moisés está falando aos filhos de Israel. Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Ele feriu a rocha 2 vezes. Volte ao verso 7. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, diante dos olhos deles, e dará a sua água. Deus disse, pegue o bordão na sua mão. Veja, Deus instruiu com cuidado. Ele disse, toma o bordão na tua mão e fale a rocha. Fale com a rocha.
e água sairá da rocha. Mas veja o que encontramos. Verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Deus não disse fira a rocha. Deus disse fale com a rocha. Veja, o plano de Deus era falar com a rocha. Moisés feriu a rocha. E ele feriu a rocha 2 vezes. E a água saiu abundantemente. E a congregação bebeu, e também seus animais. Veja, funcionou, a água saiu. Vem, a água saiu. Por que Moisés fez isso? Porque da primeira vez, quando estavam sedentos, ele disse a Deus, o povo está sedento, o que devo fazer? Deus disse, pegue seu bordão e vá até a rocha, e quando chegar à rocha, acerte-a, e a água sairá da rocha. E, sabe, ele feriu a rocha, e a água saiu da rocha. Da segunda vez, Deus disse, fale com a rocha, mas tenha um bordão na mão, mas fale com a rocha. E Moisés, desta vez, não ouviu a Deus, porque ele estava irado. Algo tinha mudado. Moisés estava ofendido. A ira pode te fazer perder o plano de Deus e fazer a coisa errada. Tenha cuidado com a ira. Ele estava irado com o povo e disse, porventura faremos sair água desta rocha, seus rebeldes. E ele feriu a rocha 2 vezes. No entanto, a água saiu, mas Deus se irou contra Moisés. Veem, só porque funcionou, não quer dizer que você está no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Sabia que Deus tem um plano para as coisas que você faz, para a vida que você vive? Você está vivendo o plano de Deus? Você está fazendo coisas de acordo com o plano dele? Veja isso. E o Senhor disse a Moisés, verso 12, e Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E o Senhor se santificou neles. Terrível. E exatamente por causa desta coisa, Moisés não foi permitido a guiar os filhos de Israel à terra prometida. Ele não completou seu ministério por causa disso. Vê isso? Você quer servir a Deus com a sua vida, siga o plano dele. Siga o plano dele. E sabe, se você não conhece a palavra de Deus, não pode seguir o plano dele. A palavra dele revela o plano dele. E o Espírito te ilumina para entender este plano. Siga o plano de Deus. No Salmo 127, verso 1, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você não entende isso? Ele não disse que eles não estão construindo, mas edificam em vão. Estão trabalhando, certo, mas trabalham em vão. Ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por que você iria querer trabalhar em vão? Porque você não constrói e não trabalha de acordo com o plano de Deus. Porque você não opera de acordo com o plano de Deus. Tome uma decisão hoje de seguir o plano de Deus. Número 1, estabeleça o propósito da sua vida. Número 2, entenda o plano dele e siga. Entenda o plano dele e siga. Vê, você segue o plano. Há pequenos detalhes nas coisas de Deus. Por exemplo, Moisés não sabia o quão importante aquilo era. Quando Deus disse, fale com a rocha, ele achou que era uma coisa pequena. Ele estava acostumado a carregar aquele bordão e usá-lo para milagres porque Deus o havia mostrado isso. Mas ele não sabia que quando Deus fez uma mudança, o quão importante aquela pequena mudança foi. Vem, Deus disse, tome o bordão na sua mão, fique diante da rocha e fale com ela e sairá água. Pareceu tão leve para Moisés, mas vejam, o resto do ministério dele estava preso a essa instrução. E ele não sabia. Não sabia. Sabe, no Novo Testamento, a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 10, leia do verso 1 ao verso 4,
ele nos diz que aquela rocha era Cristo. Se Moisés soubesse que aquela rocha tipificava Cristo, a rocha de onde a água saía, tipificava Cristo, ele não teria ferido a rocha. Mas ele não sabia. Ele estava ignorante. Não sabia que a rocha era Cristo. E Cristo só poderia ser ferido uma vez. E depois de ser ferido, você não fere outra vez. Você fala a rocha. E a água vai sair. Veja, ele foi crucificado por nós. Depois que ele foi crucificado, aquilo trouxe salvação a todo o mundo. Você não precisa crucificá-lo de novo para ser salvo. Ele não precisa ir à cruz de novo para você ser salvo. Agora você chama pelo nome dele e você recebe salvação, recebe o que quer que seja que você deseja do Senhor. Para Deus há momento. É a terceira coisa. Lembrem, a primeira, propósito. A segunda, plano. A terceira, momento. Antes de eu continuar falando do momento, eu quero que você pense de novo sobre o primeiro e o segundo. Propósito. Se você estivesse fazendo algo, vamos dizer, começando um negócio, qual o propósito? Por que você está começando isso? Você está começando para competir com alguém e dizer, bem, sabe, eu tenho algo para provar? Você está tentando provar algo ou Deus está te guiando? Por que você quer essa coisa em particular? Deus está te guiando. Está no plano de Deus. É por isso que eu digo, não brigue com outras pessoas. Você não precisa brigar. Não lute com outros. Não. Você não precisa. Se você comprometer seu trabalho com o Senhor e confiar nele, Ele fará acontecer. É isso. Ele já te estabeleceu sobre a rocha Cristo Jesus. E nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Você está firmado na rocha. E não importa quem está tentando tirar de você o que Deus te deu, não vai funcionar, porque o Senhor é com você. Estabeleça o propósito para a sua vida, para o seu negócio, para a sua família, suas finanças. Outro pensamento na mesma linha. Por exemplo, o Senhor Ele te equipou com algumas habilidades, alguns talentos, dons. Qual é o propósito? Por que Deus fez isto na sua vida? Não é para você. Tudo o que Deus deu para você é primeiramente para expandir o reino dele. Tudo o que Deus pôs na sua vida é primeiramente para dar glória e honra a Ele. Em primeiro lugar, para você servi-lo. A sua vida tem um propósito. Não esqueça disso. Você vive para Ele. Estabeleça isso para si mesmo. Convença-se disso. Não há dois caminhos, convença-se. Seja bem definido. Diga para si mesmo, a minha vida tem um propósito. É para a glória de Deus. Deixe que isso se estabeleça no seu ser interior. E então, descubra o plano dele. Opere de acordo com o plano dele. Quanto mais você estuda a palavra, mais descobre o plano de Deus para a sua vida. Mais você entende o plano dele, como ele faz as coisas e como ele quer que você opere. Imagine, ele até nos disse como orar, nos ensinou a orar. Eu quero que você ore de forma precisa. Ele nos disse como estudar as Escrituras, como usar a palavra e ter resultados. Isso também é importante. E ele nos diz coisas que devemos eliminar das nossas vidas: ira, inveja, amargura. Estas são coisas cancerígenas que você nunca deve permitir na sua vida. Você lembra, no Salmo 37 ele diz, não se aborreça por causa dos homens maus. Ele diz, deixa a ira. Às vezes vemos filhos de Deus que ficam muito irados, e alguns até pastores e líderes podem se ver nessa situação, ficando mais irados, facilmente ofendidos, porque as coisas não estão indo bem. Não fique impaciente. Não deixe de se irar. Se recomponha. Deixe a ira. Não se aborreça de maneira nenhuma por causa dos homens maus. Esteja firmado na palavra.
E alguns irmãos, sabe, você permite a amargura por causa de algo que alguém disse a você, por causa de algo, talvez alguém te machucou. O que quer que seja, você não deve deixar a amargura entrar na sua vida. Ela pode te destruir. Deus não pode funcionar enquanto há amargura em você. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então livre-se da ira, livre-se da amargura, livre-se da inveja, livre-se dessas coisas na sua vida e torne-se livre no seu espírito e ande em amor. Você não ama apenas aqueles que te amam. Você ama aqueles que você acha que estão contra você. E muitas vezes os que você acha que estão contra você não estão. Pode ser por causa do que você ouviu. Às vezes a sua mente imagina todo tipo de coisas. Você fica desconfiado e ofendido. Estas coisas podem destruir a obra de Deus em sua vida. Livre-se delas. Torne-se livre no seu espírito. Torne-se livre no seu espírito. E aí você descobre que o propósito de Deus está operando em sua vida. E você pode operar no plano de Deus e com o plano de Deus. Lembre-se, eu disse de que coisas você deve se livrar se quer operar no plano dele. Porque o plano dele não inclui estas coisas, não inclui essas coisas negativas. O medo também, livre-se do medo. Veja, a razão pela qual eu estou falando isso é que estes são pecados do espírito. Medo, ira, incredulidade, amargura, inveja. Tudo isso são pecados do espírito. Podem enviar alguém para o inferno. Livre-se deles. Livre-se deles, podem te destruir, te impedir de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Olhe para o que isso fez com Moisés. Ele estava irado com o povo. E por causa disso, não pôde guiar os filhos de Israel à terra prometida. A unção de Deus pode se retirar da sua vida por causa da ira. Lembram de Eliseu, o homem de Deus? Ele ficou irado com o reino de Israel. O rei de Edom e Josafá vieram vê-lo. E ele estava ofendido e disse, eu não olharia nem na sua cara se não fosse por Josafá. Ele estava ofendido. Vem o rei de Israel e o rei de Judá. E então, Josafá era um bom homem, mas o outro não era. E então, Eliseu estava ofendido e ele disse, eu nem olharia na sua cara. E por causa daquela ira, a unção de Deus não operou. Ele teve que chamar um arpista para tocar para que a unção viesse. E esta foi a única vez que um profeta de Deus precisou de uma ajuda para que a unção viesse. E qual a razão? Ira. A ira parou o fluir da unção na vida dele. Não deixe que essas coisas destruam sua vida. Livre-se delas, não vão funcionar com o plano de Deus. Agora, a terceira coisa da qual falei é momento. O momento de Deus é importante. Eu vou contar por quê. Eu trouxe essas três coisas para que vocês notem. Porque quando começarmos a orar de novo, vocês entenderão do que tudo isso trata. O momento certo. Deus tem o momento certo. Você sabe como é importante o timing de Deus? Por que você nasceu no tempo em que nasceu? Por que você está aqui hoje? Por que está vivo hoje? Será que não há uma razão para a sua vinda? Deve haver. Deus tem algo a ver com isso. Por quê? Por que neste tempo? Por que você não veio no século XIX? Por que você não nasceu, sabe, talvez no século XII? Por que você não nasceu no tempo de Moisés? Por que agora? Por que você veio agora? Eu quero ler algo para vocês que é sempre tão inspirador. No livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Você lembra que os filhos de Israel estavam com problemas? Eles estavam diante de uma previsão terrível, porque havia um homem que os odiava e aquele homem alcançou um alto lugar. O rei havia honrado o homem. Amã era o nome dele. E Amã odiava os judeus. E agora ele tinha grande poder político para conseguir destruí-los. E ele queria destruí-los.
Mas Esther, que era dos judeus, havia casado com o rei e ela tinha uma vida ótima no palácio. E Mordecai, o tio dela, tinha ido vê-la e disse: por favor, você está no palácio do rei, por favor, fale com o rei em nosso favor. Amã quer destruir todos nós. E ela disse: ei, você sabe que eu não posso simplesmente ir na presença do rei. Essas coisas têm os seus próprios arranjos, elas têm um protocolo, eu não posso ir agora. E então, Mordecai enviou uma mensagem, e é o que eu quero ler. Muito, muito instrutiva. A partir do verso 13, então Mordecai mandou dizer a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ouçam com atenção agora. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Oh, Deus! Oh! Uau! Que resposta! Ele enviou uma mensagem a Esther. Ele disse: não ache que porque você está no palácio do rei, você escapará e não o resto dos judeus. Ele disse: se você não agir agora, se você não fizer algo agora, a ajuda virá de outro lugar. Eu quero que você entenda isso. Quem Deus quer ajudar, certifique-se que você ajudará. Talvez você seja Esther que Deus colocou no governo. Talvez você seja Esther que Deus pôs numa posição estratégica e você acaba sabendo de algumas questões onde o povo de Deus pode ser ajudado. Talvez pode até ser o ministério. Há situações onde alguns filhos de Deus ou alguém, um filho de Deus precisa de ajuda. Ou talvez o ministério precise de intervenção de alguém que está numa posição poderosa para ajudar. Eu me pergunto se você ajudaria no momento da necessidade. Isso é com o seu coração, mas aqui foi o que Mordecai disse a ela. Quem sabe, talvez você tenha chegado à realeza para um momento como este. Talvez Deus te pôs aí porque Ele sabia que o momento do problema chegaria. E você seria aquela na posição para ajudar. Há um tempo determinado. E talvez esse tempo é onde você está agora. Em que tempo você está vivendo? Quem sabe se você não chegou à realeza para um momento como este. Para um momento como este. Para um momento como este. Talvez você seja a voz de socorro para um momento como este. Talvez você seja a resposta para um momento como este. Pergunte-se: Senhor, por que eu estou nessa posição? Deve ser para a sua glória. Porque eu estou aqui nesse momento, deve ser para a sua glória. E há algo que o Espírito de Deus quer que eu diga aqui. Lembre-se, o que quer que o Senhor esteja te ensinando, ao que quer que o Senhor tenha te exposto, o que quer que Ele tenha te ajudado a saber, quaisquer que sejam os dons e habilidades que Ele te deu, use-os para o ministério, para o avanço do Evangelho. Encontre a oportunidade para usar as habilidades que Deus te deu para fazer avançar a obra do ministério. Não esconda o que você sabe, não esconda suas habilidades, não esconda seus talentos, não esconda as oportunidades que Deus te deu. Pergunte a si mesmo. Ore também: Senhor, o que eu posso fazer pelo ministério? Como eu posso contribuir? Você pode contribuir? Você pode contribuir? Veja, muitas vezes, quando falamos sobre dar ao ministério, não é só em termos de dinheiro. E muitos de vocês realmente dão dinheiro. Eu realmente aprecio isso e o Senhor continua te abençoando. Mas há mais. Há habilidades que você tem. Há coisas que Deus te deu a oportunidade de saber. E às vezes, precisamos disso no ministério. Encontre-se. Torne-se disponível. Traga o que o Senhor te ensinou e vamos fazer avançar a obra.
Talvez a gente nem saiba que você está aí. Talvez nem saibamos o que você pode fazer. Quem sabe você veio ao reino para um momento como este. Salmo 102. Eu quero ler o verso 13, que diz: Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de favorecê-lo, sim, o tempo certo é chegado. Veja o que é o momento certo para Deus. O tempo certo, o tempo para favorecer, o momento definido é chegado. O tempo certo. O que é esse tempo certo que Deus tem para você? Para o que Ele quer fazer, há um tempo definido. O propósito de Deus, o plano de Deus, o tempo certo de Deus. O que é o tempo certo? O que é o tempo certo? Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de favorecê-lo, sim, o tempo certo é chegado. Oh, eu não sei o que está acontecendo, onde você está agora. Talvez toda a igreja. Este é o seu tempo certo. Este é o seu tempo certo, o Espírito Santo está ministrando. Por que você está ouvindo o que tem ouvido? Ouça! Por que será que o Espírito Santo te trouxe uma mensagem especial nestes últimos dias? Por quê? Porque há um tempo certo, e este é o seu tempo certo. E o tempo do favor chegou para você. Este é o seu tempo certo com o Espírito de Deus, e a unção está sobre você. A unção sobre você. Agradeça a Ele porque a unção está sobre você operando agora. Oh, glória a Deus! E talvez você ainda não tenha entregue sua vida a Cristo. Sabe? Não deixe isso para depois, pois esse tempo certo que só Deus tem para você, é hoje. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.